Oi, eu sou Lucas Garrido, pesquisador da Embrapa, da área de fitopatologia. Eu vou falar a vocês sobre duas doenças importantes, o míldio e a podridão da uva madura. Antes de mais nada, a ocorrência de doenças em plantas cultivadas há necessidade de pelo menos 3 fatores. A presença do patógeno no local, a presença de um ambiente favorável ao patógeno e a presença de uma planta suscetível ao patógeno. Contudo, um quarto fator é extremamente importante: a influência do homem sobre o ambiente, sobre o patógeno e sobre o hospedeiro, podendo alterar tanto a resistência quanto a suscetibilidade, pode alterar o ambiente, tornando mais favorável ou menos favorável ao patógeno, e pode interferir diretamente sobre o patógeno através da utilização de medidas de controle. O míldio da videira é considerada a principal doença em boa parte dos vinhedos do mundo. Caso não controlada adequadamente, ocasiona sérios prejuízos aos produtores. Ela é causada por um cronista chamado Plasmopora vitícola, que pode atacar todas as partes verdes da planta. Aqui temos folhas com diferentes graus de severidade. Os sintomas iniciais aparecem como manchas amareladas ou cloróticas, também conhecidas como manchas de óleo, que evoluem para manchas necróticas. Com o desenvolvimento, todo o limbo foliar fica comprometido, ocasionando a queda da folha. Outros sintomas e sinais é o aparecimento de uma inflorescência branca na parte de baixo, que nada mais é do que a estrutura reprodutiva do patógeno. Nos ramos ocorrem manchas castanhas ou marrons. Nos cachos, tanto na inflorescência quanto no estádio de grão chumbinho, ocorre o escurecimento do pedicelo e da própria baguinha, ocasionando a sua queda. O ataque a partir do grão ervilha, observa-se em algumas situações a esporulação sobre a baga, e com o desenvolvimento das bagas ocorre o escurecimento dessas bagas no cacho, depreciando o produto. Os danos ou perdas ocasionadas pelo míldio são menor produção e menor produtividade do vinhedo, menor produção de carboidratos devido às folhas infectadas, produção de uvas com menor brix ou açúcar, redução da quantidade de substâncias nitrogenadas na planta, prejudica a maturação dos ramos, afeta a formação de gemas frutíferas e, consequentemente, menor vigor e menor produção futura, além do atraso do desenvolvimento quando o míldio ocorre em mudas em desenvolvimento. Aqui temos o ciclo do patógeno. No retângulo abaixo temos a fase sexual, que geralmente ocorre em regiões subtropicais e temperadas. A partir dessa seta verde abaixo, temos a formação de um esporângio, que pode ocorrer nas folhas infectadas da safra anterior caída sobre o solo, sobre tecidos da casca da planta, ou mesmo das gemas dos ramos. A partir de uma temperatura acima de 10 graus Celsius, com uma precipitação no dia anterior de pelo menos 10 milímetros e a presença no vinhedo de folhas com 2,5 a 3 centímetros de diâmetro, ocorre a formação desses esporângios, que nada mais são do que uma vesícula contendo no seu interior esporos do patógeno. Esses esporos, conhecidos como zósporos, eles são bifragelados, apresentam 2 flagelos. Esses flagelos servem para sua locomoção, a necessidade de água livre sobre os tecidos da planta para que ocorra a movimentação desses esporos em direção aos estômatos. Próximo dos estômatos, eles encistam, ou seja, eles perdem o flagelo, produzem um tubo germinativo que penetra
pelos estômatos. A colonização no interior dos tecidos ocorre pelos espaços intercelulares, formando vesículas nas células. Essas vesículas, chamadas de austórios, servem para a assimilação dos nutrientes para o desenvolvimento do patógeno. Para a ocorrência dos sintomas nas folhas ou no cacho, há necessidade de algumas condições, ou seja, o período de incubação ele depende da temperatura, que pode variar de 5 a 17 dias, dependendo da temperatura. Uma temperatura ótima de 18 a 24 ou 26 graus, em torno de 7 dias ocorre o aparecimento dos sintomas. Para a esporulação do patógeno, há necessidade de umidade relativa alta, ou seja, acima de 98%, temperatura de 18 a 22 graus, são necessários em torno de 10 a 12 horas e pelo menos 4 horas de escuro, ou seja, os esporângios são produzidos durante a madrugada. Esses esporângios são produzidos em esporangióforos, que é essa estrutura central acima. A sua densidade também é dependente da temperatura. Quando a temperatura está numa faixa ótima, de 18 a 24 graus, a densidade será maior. Com a chuva e com o vento, esses esporângios são levados para outros tecidos da planta. Esses esporângios poderão germinar e infectar diretamente os tecidos, ou eles poderão germinar liberando os zoósporos do seu interior. Eles só são viáveis até antes do aparecimento do sol. Temperaturas extremas de 3 ou 30 graus demora ao redor de 10 horas, enquanto que numa temperatura ótima de 22 a 25 graus, demora em torno de 60 minutos. E há necessidade de pelo menos 2 horas de molhamento foliar para que ocorra a germinação desse esporângio. E aí ocorre a liberação de zoósporos de um novo ciclo que a gente chama de infecção secundária, tem segmento. Então, é extremamente importante destacar que a umidade livre sobre o tecido ou a duração do molhamento foliar é extremamente importante para o agravamento da doença. Medidas de controle do míldio são manejo da parte aérea para reduzir a duração do molhamento foliar e permitir maior arejamento, evitar molhamento foliar devido à irrigação, nutrição equilibrada evitando o excesso de nitrogênio, ou seja, a adubação nitrogenada favorece parasitas obrigatórios, como é o caso da Plasmopara vitícola, manejo da doença nos cultivares tolerantes ou menos suscetíveis, associada a outras práticas de controle, principalmente em áreas de alta pressão da doença, utilizar porta-enxertos menos vigorosos, utilização de produtos indutores de resistência, que iremos mostrar a seguir, e proteção dos tecidos com fungicidas. Aqui nós temos um trabalho que foi conduzido em Bento Gonçalves, na safra 2018-2019, na cultivar Carpenet Sauvignon, que é bastante suscetível ao míldio. Temos os tratamentos, testemunha, o fungicida padrão foi o Cursat, e misturamos o Cursat com 2 concentrações de um produto indutor de resistência chamado Agromos. E tivemos ainda um tratamento em que, numa semana, efetuávamos a aplicação de Cursat mais Agromos e na outra Coppercrop mais Agromos. Coppercrop é um cobre sistêmico que apresenta baixa concentração de cobre. Foi efetuado 8 aplicações a partir da floração. E temos nessa coluna à direita a área abaixo da curva de progresso de doença, ou seja, o acumulado de severidade no período. Quanto maior o valor, maior a severidade da doença. Só pela utilização do fungicida conseguimos reduzir
significativamente a quantidade de doença nas plantas. Entretanto, quando se misturou o indutor de resistência, tivemos uma eficiência maior. E quando intercalamos o fungicida misturado com o indutor de resistência, com um produto à base de cobre sistêmico com um indutor de resistência, tivemos uma eficácia ainda maior, conforme os dados mostrados. A sugestão de produtos, nós temos os produtos de contato nessa coluna da esquerda, muitos são produtos bem conhecidos pelos produtores. Temos produtos sistêmicos ou de profundidade, com exceção da ciazofamida, que são também extremamente eficientes, e temos uma terceira coluna com produtos alternativos. Eu gostaria de destacar que é importante se fazer a rotação de produtos, não usar o mesmo princípio muitas vezes, a fim de evitar o risco do aparecimento de resíduos depois na uva produzida. Os produtos que estão em vermelho, mancozeb, clorotalonil, os exportadores de uva devem entrar em contato para saber se existe alguma restrição. O próprio mancozeb, o registro caiu na União Europeia. Temos de produtos alternativos o fosfito de potássio, que é um indutor de resistência, que tem uma eficácia igual à utilização do produto metalaxil mancozeb ou simoxanil mancozeb, mas o problema é que a degradação, embora seja um adubo foliar, a sua degradação origina ácido fosforoso. E o fosetilalumínio, que é um fungicida, conhecido como aliete, que também é um indutor de resistência, ele também se degrada em ácido fosforoso. Depois, quando se faz análise de resíduos, se encontra uma quantidade grande de ácido fosforoso, que pode ser um impeditivo depois para a uva, para a exportação. E além desses outros produtos alternativos, incluímos também o Coppercrop e o Soy 7, que apresenta baixo teor de cobre. A podridão da uva madura, também conhecida como podridão de glomerela, é uma doença importante em áreas onde ocorrem precipitações durante a maturação da uva. No cacho à direita, podemos iniciar dizendo que os sintomas se iniciam com essas depressões pequenas, que depois, com a sua evolução, aparece uma coloração alaranjada. Essa coloração alaranjada nada mais é do que esporos da glomerela cingulata, ou seja, essa depressão forma uma massa de esporos, e essa massa de esporos, com as precipitações, ocorre a liberação dos esporos. Aqui temos um diagrama simplificado. O fungo sobrevive de uma safra para outra nos cachos mumificados, nos raques e ramos infectados da safra anterior. Com as chuvas, ocorre a primeira infecção, que a gente chama de infecção primária, ocorrendo liberação de conídeos e esporos, que saem de uma estrutura chamada acervo, ocorre a dispersão, infectando as uvas a partir da floração, e aí, o patógeno fica em estado latente até o início da maturação da uva, quando o teor de açúcar começa a aumentar e a quantidade de taninos reduzir. Aparecem os sintomas nas bagas, continuando a chuva, ocorre uma nova liberação de esporos, vindo novamente um outro ciclo, espalhando a doença para outros cachos. Ou seja, se a condição na fase de maturação tivermos uma frequência de precipitações, isso agrava a doença no vinhedo. E no final da safra, os cachos mumificados que ficam no vinhedo, muitas vezes o produtor deixa sobre o solo, é a fonte de inóculo para o próximo ciclo da uva.
O controle da podridão da uva madura, eliminação dos cachos mumificados, racks e outros restos da poda, eliminação de outras fontes de inóculo, tratamento pós-colheita com produtos à base de enxofre, poda verde para permitir uma maior penetração dos produtos, evitar ferimento nas bagas por insetos, pragas, e a proteção dos tecidos da planta, cobrindo completamente o cacho com os produtos. Aqui temos sugestão de produtos, são bons produtos. O primeiro deles, o Cabriotop, é o nosso produto padrão, que também tem eficácia similar ao Amistar Top, que é o segundo produto, o azoxastrobin mais difeconazole. Existem outros produtos também eficientes e tem os produtos biológicos, a maior parte baseado em bacilos, com diferentes cepas. Se recomenda, no caso de fungicidas, 4 aplicações. A primeira aplicação no estádio de floração, o segundo grão-ervilha, o terceiro antes do fechamento do cacho e a quarta aplicação 30 dias antes da colheita. No caso, para se evitar ali a presença de resíduos de fungicidas depois na uva colhida, tem se recomendado a aplicação apenas de 2 aplicações de fungicida, ou seja, na floração e no estádio de grão e ervilha, e depois, a partir então, a cada 15 dias, se efetuar aplicações com produtos biológicos, que no caso nós temos o Durável, temos o EcoShot, temos o Nemalte, temos o Serenate, ou mesmo um óleo essencial chamado Timorex Gold. Considerações finais: o milde e a podridão da uva madura são 2 doenças importantes da videira. O milde pode manifestar-se em todas as partes verdes da planta, já a podridão da uva madura causa danos apenas aos cachos. Anos chuvosos contribuem para o agravamento da doença. Os patógenos sobrevivem nos restos culturais e nos tecidos da planta. Recomenda-se a utilização de produtos indutores de resistência e produtos biológicos, e a escolha dos fungicidas é extremamente importante a fim de evitar a ocorrência de resíduos sobre a fruta produzida. Agradecemos a atenção.